Este conteúdo é acervo para as pesquisas de nossas pós-graduações em Artes Manuais e foi apresentado no Congresso Artes Manuais na Academia. Ao cardar, completa-se o destriçamento das fibras e posteriormente sua limpeza. Desfaz-se os nós, limpando ainda mais as fibras. Ao retirar o restante das impurezas, a cardação permite que se forme uma fita ou pasta homogênea, própria para ser fiada. O antes do fiar. Sentada na cadeira, fralda branca no colo, uma pá de carda em cada mão, penteia e separa a lã em pequenos montes nuvados. Uma a uma, as pequenas nuvens de lã vão se amontoando ao lado, sobre o tecido alvejado, prontas para serem torcidas, para girarem na roda viva do fuso. Há uma escuta, um ouvir a lã e a carda. A intensidade do gesto depende desse ouvir. Ele regula a ação, ampliando o sentido do fazer. Há uma escuta, ela é mais que ouvir. O ouvir ativo promove o gesto da mão, do braço, ações de superfície visíveis, reguladas pelo invisível da escuta. A fralda suja de ciscos, pedaços de mato, carrapichos, espinhos, estrume. A fralda branca tingida de escuros, a lã compacta, se abrindo ao ar e à luz, ganha volume e leveza. O corpo continua a gestuar, a ouvir, a regular a força da ação, sentidos abertos ao material, ao ruído da carda, à textura e à densidade da lã. A fibra bruta se solta da carda, voo leve de nuvem até o monte cardado. Há um silêncio, uma calma na superfície do gesto. A continuidade deste gesto, sua repetição, invoca o silêncio. Ele regulariza a ação, ampliando o sentido do fazer repetido. Há um silêncio, ele é mais do que não barulho. A cardação continua, o monte de lã aumenta, logo chegará o fio. Há uma voz, a voz do fio regula o gesto da carda. A voz inaudível e invisível, a voz imaterial, futural, amplia o sentido da nuvem de lã. Há uma voz, ela é mais do que fala. No corpo, os gestos agenciados no fluxo da cardação, sentidos atentos e abertos, ampliam o fazer. Há uma escuta, há um silêncio, há uma fala, gestos na superfície invisível da fiação, gestos que se repetem no devir do fio futural. Fio não presente, feito da nuvem de lã, feito no cisco do não fio, no ruído da carda que move e penteia,
preenchendo de ar e luz a lã. Eu queria então começar lendo a partir da tese, no bloco de sensações bordado, uma crônica chamada Bordado Azul. Essa crônica vai estar também no meu novo livro, Uma Escrita e a Restante Vida. E essa crônica, ela traz, pela primeira vez, ela inaugura a personagem central da tese, que é a Ana. Então, eu tenho uma pequena fala antes da Ana e seu amado. Ele viu o azul? Quanto há de azul? Ela, azul, 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 azul. Lilás, corpo meu, sem cor. Ele, estou sob o sol e a infinitude do azul. Paisagens azuis brotam choradas em fios e pontos tecidos por Ana. Então eu vou ler. Lavou as mãos com um sabonete líquido que, desde a infância, havia se acostumado a ver sobre a pia do banheiro. Esfregou as palmas, o dorso, os dedos, com um cuidado quase ritual. O creme de rosmarinos na pele úmida dizia, dava-se ao encontro das sedas. Mão, fio, tecido. Depois, caminhou lentamente para a varanda, antecipando o prazer que em breve viria. Parou, olhou o horizonte e sentou-se na cadeira que fora antes de sua avó e de sua mãe. A madeira escura, a palhinha gasta, tramada muito pelas mãos habilidosas do avô. Todas as tardes, Ana sentava-se para bordar. Na mesinha, ao lado da cadeira, a cesta de vinho deixava escapar cores. O bastidor, pousado sobre a almofada, mantinha tensionado o risco já traçado sobre o tecido. Toda a vida dela era assim, como aqueles dois círculos que se encaixavam perfeitamente, mantendo a tensão do pano. Não queria pensar nisso. Sentou-se, olhou a paisagem do costume, telhados, antenas, fachadas. O sol da tarde ardia os olhos, por um pequeno instante, parou de respirar. Estava ali, chegara a hora. Abriu a cesta, pegou algumas meadas e a pequena tesoura dourada. Colocou o bastidor no colo. A vida dela era assim. Com um suspiro, afastou novamente o pensamento que teimava invadir a tarde quente e se concentrou no risco. Por que havia escolhido aquele motivo? Não lembrava mais. Era bonito, porém triste. A vida dela era assim. Voltou a olhar as cores, 3 tons de azul para o céu. Não,
Deixaria o céu por último. Ainda não estava preparada para ele. Permaneceria nas montanhas e no grande rochedo. Cinzas, ocres, marrons, cores sólidas que traziam a terra para perto de si. Os azuis ainda não, pensou furtivamente. Não. Reuniu as sedas, mão, fio, tecido. Começou a trabalhar intensamente. Era a forma que encontrara de esquecer. Não, o azul ainda não. A vida dela era assim. Por um breve instante, ergueu os olhos do bordado e deixou-se arder pela tarde. Onde estaria ele naquele momento? No azul? Sob o sol e a infinitude do azul? Balançou a cabeça com energia suave. Havia amado, sim, havia. Espetou a agulha sobre o risco da rocha. O fio cinza dilacerou o tecido. As lágrimas encharcaram o espaço onde um dia bordaria o azul. O barro. Eva veio me contar de um sonho, enquanto mostrava em suas mãos a pequenina escultura de uma mulher grávida, feita de barro cru, por sua querida tia Sofia, a quem considerava a guardiã das recordações de sua infância. E foi justamente essa pequena peça de barro que lhe despertara preciosas lembranças. O sonho foi com uma taturana. Esse sonho a intrigou. Ficou a pensar e lembrou-se de um enfeite de taturana, de seu quarto de menina. Quando acordou daquele sonho, resolveu perguntar à sua tia se ainda existia tal enfeite e descobriu, então, um surpreendente tesouro. Tia Sofia havia guardado por mais de 30 anos, não somente o tal enfeite, mas a grande caixa feita de pertences de sua meninice. Para Eva, um mundo de lembranças e redescobertas se revelara. Quanta coisa! Lá de dentro emergiam muitas lembranças e bem no fundo da caixa algo diferente lhe chamou a atenção. Muito bem embalado e protegido, foi abrindo devagar e a frágil peça, a pequenina escultura da mulher grávida, feita de puro barro, barro de criança, barro que a menina pisava, comia, brincava. Lembrou-se do gosto, do cheiro, do calor, suas raízes, seu lugar. À mesa do ateliê, as bonecas sem rosto se acumulam. Vestidas, calçadas, penteadas. Todas prontas, as bonecas esperam por seus destinos, acondicionadas na fina embalagem de organza cristal. Membrana de ovo que se vê de fora, como nas serpentes. A artífice sangra e se pergunta: como? Como se borda um rosto? Quando as vitrines dos olhos se quebram, como bordar um rosto? Quando a alma dilacera, como espetar a agulha no lugar exato da rostidade? Quando todas as máscaras vão por terra, fazendo emergir a desconhecida máscara que agora habita, com que corpo, com que mãos se borda? Como voltar à semente? Como fazer passado o nosso presente? Quando as duras vitrines se quebram, com que força recolher os pequenos cacos coloridos do chão e fazer deles caleidoscópios de possibilidades outras? Quando as cascas partidas revelam outras cascas ainda mais densas, como fazer a musculatura da mão obedecer a outro impulso e não o que pulsa? Com que coração se borda? Com que sangue se borda?
quando nossos olhares se enxergam na face sem rosto, como bordar olhos e bocas nas bonecas que se acumulam em cima da mesa do ateliê? Como compor um rosto ingênuo, infantil, no espaço vazio que espera o bordado? Quando a membrana partida faz irromper a serpente, como se faz da ingenuidade um bordado? O cristal da organza clara e fina é membrana de ovo, e como uma mortalha envolve a boneca sem rosto. De que corpo sairá a força do bordar? De que corpo jorrará a necessidade de um fazer que comporta o sangrar, o dilacerar, o romper? Que mão poderá recolher o estilhaçado e fazer dele prismas em cores rondando no espelho do caleidoscópio? A embalagem de cristal envolve a boneca que aguarda. Aguardar é acolher. Acolher a ocorrência do acaso, o ocaso, morte, vida, vida e morte. Na membrana que envolve o ovo se vê a serpente. Ela nasce e em seu ventre um novo ovo se forma. O ventre é ovo. É nele que brotará a mão, o corpo que bordará novos rostos. O silêncio do bordar dará à boneca a ingenuidade e a inocência que a permitirá criar e afetar outros rostos. Crianças, devires crianças. A ampliação de um território investigativo. A coleção Artes Manuais para Educação, Aprendizagens e Processos de Singularização brota do agenciamento de diferentes forças e corpos distintos e se efetua na construção de um território híbrido, artes, manualidades, escrita e educação. Ação que se produz a partir de uma investigação rente ao multiverso da casa e seus modos. A coleção reúne as narrativas do existir nesta paisagem, expondo as múltiplas tonalidades que as práticas do escrever e do artistar doméstico podem assumir na aventura de tornar-se o que se é no durante o viver em educações. Tomando café da manhã em um hotel do Triângulo Mineiro, escutei um depoimento interessante de uma educadora. Na época dos preparativos para o casamento de minha filha, disse ela, resolvemos fazer uma lembrancinha diferente para as madrinhas e convidadas mais íntimas, como avós e tias. Um pequeno vestido de noiva, costurado e bordado à mão. A mãe zelosa se emocionou ao partilhar o que sentiu durante os meses que antecederam ao casamento da filha única, enquanto costurava, noite após noite, os pequenos vestidos de renda, seda, pedrarias e brocados. Para ela, mais do que a festa, mais do que a sensação de passarinho deixando o ninho, mais do que todas as outras emoções que a atravessaram naquela época, o costurar dos pequenos vestidos possibilitou uma vivência muito forte e profunda em relação às sensações que o casamento da filha promovia. Fiquei pensando neste poder das manualidades. As mulheres, desde o começo do mundo, se dedicam de algum modo às artes manuais.
Até o pós-guerra, quando a industrialização terminou de tirá-las de casa, afastando-as ainda mais das lidas domésticas, dos filhos, das agulhas e linhas, todas as mulheres tinham íntima relação com atividades feitas com suas próprias mãos, envolvendo panos, fios e lãs. Sentar-se serenamente para costurar é uma atitude que permite a reflexão. Cria um tempo sem tempo, um espaço de sutil meditação. As mãos hábeis executam a tarefa e o pensamento viaja, se organiza, lembra, elabora. Enquanto no colo o trabalho descansa, os olhos se perdem no horizonte da mente em total suspensão. Instante parado no tempo oculto da vida, vida suspensa no tempo do corpo. A retomada da costura parece trazer de volta o estar no mundo. As ideias se organizando ponto a ponto promovem uma força que amplia a capacidade feminina de gerar o mundo em seu próprio corpo. Costurar, bordar, fiar, tecer, até mesmo cozinhar, são atividades culturalmente vinculadas às mulheres desde o início dos tempos e que hoje estão cada vez mais distantes de nós. No lugar desses afazeres, outros que passam longe dos colos, passam rápido por mãos ansiosas e deixam pouco o que pegar e admirar. Mais uma dobra na pesquisa. Ana Lígia Vieira Schilda Veiga, Nina Veiga. Citação. No início, não é fácil ao indivíduo crer que sentimentos tenham a ver com conhecimento. Isso provém do hábito de considerar o conhecimento como uma faculdade em si, que não apresenta ligação alguma com o que ademais ocorre na alma. Com isso, não se leva em conta, porém, que é precisamente a alma que conhece, e para a alma, sentimentos são o que para o corpo são as substâncias, constituindo seu alimento. Rudolf Steiner. A coleção Artes Manuais para a Educação, a produção de conhecimento entre os fios da casa e de si, surge como uma ampliação da pesquisa que teve início com o doutoramento, diz Nina Veiga. Compor escrita junto às artes manuais foi exercício intenso na tese Fiar a Escrita, Políticas de Narratividade, Exercícios e Experimentações entre Arte Manual e Escrita Acadêmica. Um modo de existir em educações inspirado numa antroposofia da imanência. Intensidades escritas que seguem agora como proposta da produção de conhecimento a partir dos trabalhos de conclusão de curso da segunda turma da pós-graduação em Artes Manuais para a Educação, entre os anos de 2018 e 2019, idealizada e coordenada pela professora doutora Ana Lígia Vieira Schilda Veiga, como projeto autoral. Acabara de chegar. Vinha carregando pacotes e sacolas, um pouco esbaforida apesar do frio intenso. Naquela tarde havia percorrido diversas vezes a Rua da Conceição, mesmo debaixo da chuva fina. Desde a noite anterior sentia uma coceira nas mãos, uma vontade de fazer algo, mas ainda não sabia o que. É um desejo de fazer, dizia a si mesma. Uma vontade de estar em contato com a matéria, com o material. Não se importava se iria bordar, costurar, tecer ou tricotar.
Quando a coceira lhe vinha, precisava colocar as mãos em movimento de construção. Enquanto olhava a vitrine de uma loja de lãs e fios, ficou pensando que também na pesquisa era assim. O contato vinha antes da ideia do que fazer. Estás a consolidar uma metodologia, Ana, disse a si mesma, rindo ao olhar seu reflexo no vidro da loja. Chamar-se-á Fui ao Armarinho. Aqui em Portugal, chamar-se-ia Ida à Retrosaria. Corrigiu-se de bom humor. Entrou na loja refletindo que desde o projeto de pesquisa havia aplicado essa metodologia. Naquela época, sem ter a menor ideia de como escrever o projeto, pegou tudo o que havia lido até então, livros, caderninhos, teses, e espalhou ao seu redor. Ficou vivendo com aquele material uns dias, lembrou-se surpresa. Dormi em meio daquilo, tudo espalhado em cima da cama. Saiu da loja com uma coleção de lãs e linhas diversas. Escolhera os tons de terra e os verdes. Estou a plantar-me, divertia-se. Adorava a sensação de não estar submetida a um para-quê objetivo. Assim que entrou na retrosaria brilhante, ouviu a pergunta de sempre. O que teremos para hoje, Ana? Era o balconista de uma das mais tradicionais lojas da Rua das Retrosarias de Lisboa, há mais de 35 anos atendendo no número 56. Não sei ainda, seu Antônio. Estou a ansiar por fazer algo. Minha mão está a coçar. O vendedor riu, acostumado aos modos de ser das manualistas. Enquanto passava a vista nos botões, fitas, passamanarias, brocados e cianinhas, voltou a lembrar-se de si entre os livros e cadernos. Fiquei vivendo com os lidos. Ia pegando os livros que me chamavam a atenção e copiando um trecho. Li uma coisa, aquilo me dizia, eu escrevia. E isso foi compondo o projeto. O movimento vindo antes da ideia, depois do contato com os elementos diferentes, nem sempre previamente combinantes. Até aquele momento não havia percebido que esse modo de agir era um procedimento metodológico. Pensando bem, é sempre assim comigo. Primeiro eu mexo, depois eu penso. Um perigo, disse em voz alta, chamando a atenção do seu Antônio. Já está? Escolhestes? Vou levar 1 metro de cada um, disse disfarçando. Um perigo, tanta variedade. Sabia que era uma metodologia arriscada. Corre-se o risco de perder-se. No entanto, ajuda a manter o devir, a vida viva da pesquisa. Impede que a metodologia engesse um modo de existir como experiência. Tirou o casaco e começou a colocar os pacotes sobre o tapete e a abri-los. Espalhou tudo. Precisava de muito espaço. Ter pensado nesse movimento como metodologia ajudou a perceber que isso produz um pesquisar, que se mantém rente ao movimento, ao imprevisível, à imanência. Ficou olhando os retroses de linhas e os novelos que comprara e pensando em atribuir um nome científico a esse modo de pesquisar, algo como metodologia da presença. Afinal, é só o que podia garantir ficar na presença daquilo. O resto é risco. Se algo surgir, será depois. Fiar a escrita, políticas de narratividade, exercícios e experimentações entre arte manual e escrita acadêmica, um modo de existir em educações inspirado numa antropologia da imanência.
A tese acontece na composição de um caderno de artífice a pluralizar a educação, entendida como cultivo de si, ao modo de Nietzsche. A superfície da pesquisa se configura no engendramento da escrita com a materialidade das artes manuais. Um acontecimento que se dá entre os dois campos na produção de uma diferença potencial. Uma maneira de compor escrita científica, enquanto experiência movente do corpo fazedor que se torna ao escrever. Fazer inspirado por uma antroposofia da imanência, conceito que se inaugura na contaminação dos modos de operação da antroposofia propostos por Rudolf Steiner pela filosofia da imanência de Deleuze. Propositura de uma antroposofia enquanto existencialização imanente, ocupada com a vida viva que se vive e não com a invocação de modelos para além dela. Um modo de existir que não subordina a imanência, a transcendência ao estilo platônico, mas implica o pensar, o sentir, o querer, junto ao aquém das singularidades e ao além das múltiplas dobras da existência. Uma antroposofia da imanência em honra à terra, a incintar as fronteiras entre a filosofia, a ciência e a arte, possibilitando uma zona de indiscernibilidade onde as sensibilidades em devir possam se dar. Um caderno de artífice a procurar fazer da escrita acadêmica uma literatura menor, na invenção de um devir mulher da escrita. Devir mulher não somente por ser uma escrita que ocorre na cozinha ou no ateliê, ou por ser feita por mãos femininas, mas porque na dobra da escrita, ao escapar dos regimes de significância e representação, produz estados uterinos e fecundos que possibilitam vazar intensidades que remetem ao corpo e ao desejo enquanto produção. O peso e o volume do caderno, cerca de 70 centímetros quadrados e 4,5 kg, traduzem uma vocação à empiria, mas não excluem a amplitude teórica. É justamente na interseção de empiria e teoria que o acontecimento de fiar a escrita se mostra. Os 10 blocos de múltiplos agenciamentos são atravessados por personagens conceituais e experiências de corpo escrita, em variados gêneros, com destaque às 98 crônicas publicadas em jornal impresso no decorrer da pesquisa. As recolhas fiadas, tecidas e bordadas produzem o duplo têxtil da tese junto ao vivido no tornar-se do doutoramento em educação. Nos espaços entre os blocos, outras linhas se passam, prolongando a experiência até as referências, em tecelagem de lidos e ao epílogo, que se mostra na celebração do conceito nietzschiano do eterno retorno. Sentada no fundo da carruagem, ia pensando em quantas vezes havia feito aquela mesma viagem no último ano. Uma rotina que se repetia semana após semana. Levantar antes do sol, vestir-se em silêncio, ir à casa de banho sem acender as luzes para não acordar ninguém. Depois, andar pela rua escura até a estação, aguardar na plataforma fria que o comboio chegasse e embarcar rumo ao conhecido. Se pelo menos o itinerário variasse, pensava ela, um pouco rabugenta, esquecendo-se por um momento que estava realizando um sonho há muito desejado, que estava a fazer exatamente o que mais gostava. Repetia aquela viagem todas as semanas nos últimos anos
Ia de Lisboa ao Porto, no primeiro comboio, e 12 horas depois voltava no último. Chegava a casa exausta, depois de ter passado o dia todo e parte da noite a dar aulas de bordado na histórica loja dos bordados do Porto. As raparigas entravam no bonito salão nos fundos da loja com as suas caixas de costura decoradas, orgulhosas ou apreensivas pelas tarefas que haviam realizado durante o intervalo de uma semana entre uma aula e outra. Vinham mostrar-lhe o desenvolvimento dos trabalhos, traziam o bastidor tensionado, tecido rijo entre as madeiras circulares. Os pontos formavam pequenas filigranas coloridas que, na maioria das vezes, pouco expressavam quem os fazia. Quando, ao invés de lições de casa regulares e corretas, percebia num bastidor alguma expressividade, algum traço de inventividade, não conseguia evitar. O seu coração acelerava e sabia, traía a neutralidade de sua expressão. Os pontos formavam pequenas filigranas coloridas que, na maioria das vezes, pouco expressavam quem os fazia. Quando, ao invés de lições de casa regulares e corretas, percebia num bastidor alguma expressividade, algum traço de inventividade, não conseguia evitar, o seu coração acelerava e sabia, traía a neutralidade de sua expressão, com um meio sorriso que comprimia o canto direito da boca e a fazia irresistivelmente morder de leve o lábio inferior. Era sempre assim, não conseguia evitar. As alunas mais antigas já a conheciam suficientemente para perceber os seus trejeitos e cochichavam quando acontecia. Naquela manhã, havia se comprometido consigo mesma que ficaria atenta para que isso não acontecesse. Precisava manter a aparência de instrutora compenetrada e neutra. Não deves nunca levantar a voz, dissera-lhe o contratante, Sr. Coutinho Ventura, ao instruí-la sobre os hábitos e práticas da escola oficinal feminina, orgulho da loja de bordados do Porto desde 1743. Para nós, disse ele, uma instrutora de bordados é o mesmo do que uma religiosa. Deves educar sem jamais demonstrar os humores, Ana. Tinha mantido a compostura desde então. Já iam quase 9 anos, exceto por aquele discreto morder de lábio. Era impossível para ela manter-se indiferente ao perceber que a genialidade, o gosto e a vontade de viver haviam permeado ao mesmo tempo o bordado de uma aprendiz. Mordia o lábio discretamente, mas o que estimava mesmo fazer era pular de alegria e gritar: estão vendo, estão vendo! É possível fazer sangrar o tecido, é possível vibrar o corpo entre linhas e agulhas. Neste momento sentia o corpo aquecer, a respiração entrecortava, o coração descompassava. A emoção que sentia era a mesma, sim, a mesma de quando Carlos a beijou daquela única vez. Era como se o tempo parasse, como conhecer de perto a eternidade. Neste dia, uma jovem novata, com um coque impecável, aproximou-se pela primeira vez da sua mesa para receber a avaliação semanal. Pedi internamente que acontecesse o que acontecesse, não expressasse nenhuma emoção. Foi quando viu a incrível e terrível mancha entre um rococó e um nó francês. Desculpe-me, professora, magoei-me com a agulha a fazer o ponto haste. Logo abaixo da mancha, um ponto novo, indescritível, formado por uma miscelânea de fios entrelaçados, uma composição única, uma forma original. Sabia
que não havia sido descuido, sabia que não tivera sido acidental. Era pura criação, inventividade e originalidade. Instintivamente cobriu o rosto com as mãos. Só assim evitaria que lhe vissem a expressão. O que seria da sua carreira de instrutora de bordados quando não mais pudesse esconder-se? Se és uma mulher forte, protege das feras que quererão almoçar teu coração. Elas usam todos os disfarces dos carnavais da terra, se vestem como culpas, oportunidades, preços a pagar. Fuçam tua alma, metem o ferrão de seus olhares e prantos até o mais profundo magma da sua essência. Não para iluminarem-se com teu fogo, mas para apagar a paixão, a erudição de tuas fantasias. Se és uma mulher forte, tens que saber que o ar que te nutre também traz consigo parasitas, moscões, pequenos insetos que buscarão alojar-se no teu sangue e alimentar-se do que é sólido e grande em ti. Não percas a compaixão, mas teme-a quando ela te conduzir a negar a palavra, a esconder quem és e te obrigue a amaciar-te e te prometa um reino terrestre em troca de um sorriso complacente. Se és uma mulher forte, prepara-te para a batalha. Aprenda a estar só, a dormir na mais absoluta escuridão sem sentir medo, e que ninguém te jogue cordas quando rugir o temporal, a nadar contra a corrente. Aprende os ofícios da reflexão e do intelecto. Lê, ama a si mesmo. Constrói teu castelo, circunda-o com fossas profundas. Mas deixa grandes as portas e janelas. É imprescindível que cultives enormes amizades, para que os que te rodeiam saibam quem tu és. Que tu faças um círculo com fogueiras e que o acendas no meio do teu quarto, uma ladeira sempre ardente, na qual se mantenha o fervor dos teus sonhos. Se és uma mulher forte, protege-te com palavras e árvores e invoca a memória das mulheres antigas. Tens que saber que és um campo magnético para onde viajarão gritando os pregos enferrujados e o óxido mortal de todos os naufrágios. Ampara, mas ampara-te primeiro. Guarda distâncias. Destrói-te. Cuida-te. Entesoura o teu poder. Defende-o. Faça-o por ti. Te peço em nome de todas nós.
Andava vagando pela casa, luzes apagadas, pupilas dilatadas, feito a gata que fitava do alto da frontaria. Ia devagar, fazendo o tempo, sentindo os pés tocarem o chão frio da tijoleira. O pensamento preenchia-se em ecos, como sonho. Estava enfadada, já intentara dormir imenso. Desde que ouvira o badalo das duas, é que remexia-se na cama de lado a lado, sem conseguir perceber o sono. Agora, levantara-se e estava a vagar lembranças. Vivia sozinha na casa de pedra, que havia abrigado a família por gerações, desde antes dos espanhóis. Ouvia o vento lá fora, lembrava-lhe a avó, a entoar o cante, no bater manta ao tear. A voz da avó era mesmo o vento da planície alentejana, rasgava o ar e invadia a alma. Mesmo agora, 60 anos de outrora, podia ouvir a canelinha percorrer a cala, soltando o fio na trama e o bater do pente, a compor-se em um monótono triste do cante. A avó olhava o vazio toda vez que batia a trama contra a parte já tecida. Que pensava a avó? Nunca soube. O olhar triste percorria cada fio do carapulo atentamente. As colchas da avó eram procuradas em toda a península, até por gentes da margem direita do Guadiana. A mãe contava que o avô fazia a travessia do rebanho dos campos de ouriques para as longínquas pastagens de verão do Estrela Gredos quando conheceu a avó. O pastor comprou-lhe um agasalho para a longa estadia fora de casa. Era a montanhaque mais bem trabalhada e decorada de toda a aldeia. O avô apaixonou-se primeiro pelas mãos da avó, depois pelos olhos tristes da rapariga tecedeira. Completava a mãe para o desagrado da avó, que batia ainda mais firme a trama e, sem perceber, voltava-se a perder o olhar no vazio. A gata deixou a frontaria de azinheira num salto. Assustou-a, trazendo-a de volta à madrugada. Entrou no quarto de tecer e acendeu a lâmpada. A luz fraca trouxe-lhe o cheiro de querosene à memória. Quantas mulheres de sua família já haviam habitado aquele quarto? Quantas madrugadas frias como aquela, à luz de velas ou lamparinas, mulheres doíam peito e costas a fazer manta? Havia um pano no tear. Estava lentamente tecendo um graves. Mesmo hoje em dia, com a vista fraca, ainda punha a teada vez a vez. Nunca pôde deixar o tear a nu. Era como se faltasse uma parte de si. Pensou em trabalhar um pouco, mas as costas ardiam-lhe. Sentou-se na cadeira de faia de fronte à dobadoira. Os novelos acalmá-la-iam. Dobar sempre lhe dava sono. Enrolou uma meada à volta dos dedos e começou a girar a peça de castanho entalhada pelo avô. A voz da avó fez-se ouvir. Casta fuit, domum servit, lanam fecit. Hoje, entendia a lágrima que caía na face da avó quando entoava o cante. Sim, havia sido casta, cuidado da casa e fiado à lã. Depois de tudo, o que vem?
que a gente faz é por ela, é por Gaia. Um porquê. Tudo o que fazemos é em honra à Terra. Essa Terra, quem nos acompanha já sabe, essa Terra com T maiúsculo e T minúsculo. Terra como esse organismo onde habitamos juntos, como terranos que somos. E terra como elemento fecundo, onde a gente produz o nosso conhecimento em continuidade com ela. Muito bem. Uma referência, claro, a querida de sempre. Vou trazer aqui. Ai, não sei nem se eu vou conseguir. Vou pegar. Olha ela aqui. Tudo que eu faço, eu vou mostrar para o povo do Instagram que não está. Eles não têm imagem, né, gente? Olha a imagem aqui da Tess. Ela, eu quero muito que todas as nossas pesquisadoras das nossas pós-graduações tenham a paixão que eu tenho pela minha tese, consigam, a partir daquilo que elas produzirem, viver fecundamente a partir do seu conhecimento. Eu, desde que entrei no doutorado, tenho essa vida da tese que se prolonga, que se multiplica, que tem devires ativos constantemente, que vai comigo para minha aposentadoria. Por quê? Porque esse ano eu estou preparando a aposentadoria. Ano que vem vai ser meu ano de aposentar. E, a partir dessa tese, eu vou também para lá, na aposentadoria, ampliando os conceitos, orientando pesquisadoras junto dela, e ela é múltipla, e é assim que eu gostaria que vocês, nossas pesquisadoras, mesmo que seja um artigo que você venha fazer, que você tenha essa paixão, que isso que você produza conosco alimente a sua alma para sempre, para sempre. Muito bem, eu agradeço a oportunidade da minha tese e eu agradeço em especial a minha orientadora, Sônia Maria Clareto, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que me permitiu ser quem eu sou hoje. Muito obrigada, Soninha. Pela estrada seguia a mulher um dia, caminhava, caminho sem marcas, não cumpria trajeto, fazia travessia. Em cada beira de poço a mulher parava, se refrescava, olhava o fundo e pensava, é aqui. E ficava. Ficava à sombra de árvores raquíticas, quase sem sombras. Ficava à beira do poço, à beira do caminho, na travessia. Depois, passado um tempo, a mulher seguia. Ia ela assim 1 dia, 2 dias, 3 dias, anos. De poço em poço, também de ribeirinho. Ia ela, de beira em beira, pelo caminho. Não cumpria trajeto, fazia travessia. Vez ou outra, derivava da estrada principal e embrenhava pelo mato. Invernava dias sem fim, sem trilha. A mata raquítica, seca e retorcida, confundia o caminho, fazia caminhar delicado, olho de corpo inteiro. Seguia assim, na bússola do pé, ouvido atento aos rumores do vento. Logo, sentia o cheiro da água e pensava, é aqui. Sentava à beira do riacho, na sombra raquítica da caviúna retorcida e ficava. Ficava à beira do rio, à beira do caminho, na travessia. Depois,
Passado algum tempo, a mulher seguia. Ia ela assim, um dia, outro dia, muitos dias, anos, de campo em campo, também de mata. Ia ela, de beira em beira, pelo caminho. Não cumpria trajeto, fazia travessia. De vez em quando pensava, é aqui, e ficava. Havia dias em que aparecia vivente na beira do poço, colhendo água com as mãos. A mulher oferecia a cuia, o único utensílio do embornal vazio. O vivente aceitava, tomava a água fresca e compunha gratidão. A mulher sorria, tem de quê? O vivente partia, refeito, a mulher ficava. Depois, passado outro tempo, a mulher seguia. Não cumpria trajeto, fazia travessia e de vez em quando pensava, é aqui. Conheça o canal do Nina Veiga Ateliê de Educação, um espaço dedicado à divulgação das artes manuais como modo de existir. Pesquisa, recolha cultural, acervo de técnicas e práticas. Ações de ativismo delicado, oficinas, grupos de estudo, rodas de conversa, aulas abertas, seminários, simpósios e congressos. Defesas de TCC e apresentação de portfólios. Fazer da pesquisa em artes manuais o mais potente dos afetos é o que nos move. Inscreva-se, apoie, compartilhe.